Oi, gente! Hoje nós vamos corrigir as questões da semana 2 do PET 1 de Matemática do segundo ano do ensino médio, tá? Eu sou a professora Flaviane Gonçalves e se tiver alguma dúvida pode acompanhar aqui para esclarecer. Primeira questão. Em um restaurante, para cada mesa é calculado um nível de desperdício, X, um número variando de 0 a 10. Conforme o nível X, o cliente paga uma taxa Y em reais, calculado dessa forma. Se o valor do X estiver entre 0 e 2, ele vai pagar Y, que é igual a X sobre 2. Se o valor do X for um valor entre 2 e 4, o valor que ele vai pagar aí, no caso, vai ser X menos 1. E se for um valor maior que 4 para X, então ele vai pagar 2X menos 5. Vocês acompanham aí no gráfico, né, que está na tela. E a pergunta para essa questão é o seguinte. Se um cliente pagou R$ 2,50 de taxa, seu nível de desperdício foi. Então, vamos observar. Considerando que X é o desperdício e Y é o tanto que a pessoa vai ter que pagar pelo desperdício, a gente pode analisar a seguinte situação aqui. A primeira parte. Se o valor do X, se o desperdício for entre 0 e 2, incluindo 0 e 2, por causa desse tracinho que tem aqui, né? O X é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2. Então, a função que representa o tanto que ele vai pagar vai ser X sobre 2. Então, vamos considerar aqui, ó. Se um cliente pagou R$ 2,50 de taxa, ou seja, o Y, o nível de desperdício foi. Vamos considerar, então, o valor de R$ 2,50. R$ 2,50 eu vou colocar no lugar do Y, que é o valor que ele vai pagar pelo desperdício. Vamos ver quanto que ele teria desperdiçado. X sobre 2. Multiplica aqui, cruzado, então o valor do X seria 2,5 ou 2,50 vezes 2, o que vai dar 5. Só que 5 não é um valor que está entre 0 e 2. Então, essa alternativa aqui já está fora, já não vai ser esse valor. Vamos ver aqui a segunda. Se o valor do desperdício for um valor entre 2 e 4, o tanto que ele vai pagar vai ser Y, que é igual a X menos 1. Vamos ver então se vai ser isso. Vamos considerar o valor de 2,50, né, que foi o tanto que ele teve que pagar no lugar do Y, e aqui a gente coloca X menos 1. Para achar o valor do X, esse menos 1 aqui passa para o outro lado somando, então vai ficar 2,50 mais 1, que é igual a X. Logo, o valor do X aqui vai ser igual a 3,50. Só que a gente tem que observar se esse valor encontrado pertence ao intervalo que foi dado aqui. Para esse intervalo, o valor do X tem que ser um valor entre 2 e 4. Não poderia ser o número 2, porque aqui, ó, 2 é menor que X, ou X é maior que 2, se eu fizer a leitura ao contrário, né? O 2 não pode, a não ser que fosse 2 menor ou igual. Quando tem um tracinho aqui embaixo, significa que o elemento faz parte também da condição. Então, o valor que nós achamos aqui foi de 3,50, e esse valor atende a essa condição. Então, vamos só ver a última. Aqui seria 2,50 no lugar do Y, né, que é o valor do desperdício, tanto que a pessoa teve que pagar, igual a 2x menos 5. 2,50 mais 5, que é esse que passa para lá, é igual a 2x. Agora eu já posso mudar tudo de lugar, né? Sem mudar sinal nem nada, porque eu estou mudando tudo. 5 mais 2,50. 7,50. Então, o valor de X, nesse caso aqui, ó, metade de 50, 25, metade de 7, 3,50. Então, a metade aqui seria 3,75. Só que esse valor de 3,75, ele não atende a essa condição. Porque aqui, ó, o valor do X teria que ser maior que 4. E nós achamos aqui 3,75. Então, essa condição aqui não atendeu. E essa primeira também aqui, também não atendeu, não foi coerente. Então, essa segunda aqui, ó, onde nós achamos
o valor do x valendo 13,50 é a que foi coerente. Então, neste caso, a resposta vai ser a letra B. Segunda questão. Dada a função y que é igual a menos 3x ao quadrado mais 2x mais 1, a diferença entre os valores x e y, respectivamente, referentes ao par ordenado xv, yv do vértice dessa função. Eu estou querendo a diferença, então eu quero menos. Eu vou calcular a diferença entre o quê? O xv e o yv, considerando que xv é o vértice da função e existe uma fórmula para a gente calcular esse vértice e que o yv também existe uma fórmula para a gente calcular. Mas só para ter ideia, isso aqui é uma função do segundo grau e o gráfico que representa uma função do segundo grau é uma parábola. Vértice vai ser essa ponta onde a parábola está descendo, descendo, descendo e de repente ela começa a subir. Então, é esse ponto em que há essa mudança de direção é que é o vértice. Então, se a parábola estiver subindo, 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 vai chegar num ponto aqui que ela começa a descer. Então, esse ponto onde tem essa mudança é o que a gente chama de vértice. Para calcular o vértice, o x, já que vértice é um ponto, eu tenho que ter um valor de x e um valor de y. Então, o valor do x que eu vou considerar no eixo x e o valor do y que eu vou considerar no eixo y. Para calcular o x do vértice, a fórmula é menos b sobre 2a. E para calcular o y, a fórmula é menos delta sobre 4a. Considerando a equação, que eu vou escrever aqui por cima, ó, que é menos 3x ao quadrado mais 2x mais 1. Considerando essa equação, nós vamos observar aí os valores de A, B e C. Olha o que é o meu A. O meu A é menos 3, porque é o que está junto de x ao quadrado. O meu B é 2. E o meu C, o termo independente ali, é 1. Então, para eu calcular o x do vértice, menos o valor de B, só que o valor de B aqui ó, é 2, positivo. Então, aqui vai ficar menos 2. Sobre 2A, o valor do meu A é menos 3. Na fórmula, eu tenho que multiplicar isso por 2. Então, vai dar menos 6. Menos dividido por menos, um anula o outro mais. Então, simplificando ali, ó, vai dar 1/3. Esse é o valor do x do vértice. Agora, para eu poder calcular o y do vértice, eu tenho que saber quanto que vai valer delta. E a fórmula do delta é b ao quadrado menos 4ac. O que é o meu b? 2. Então, 2 elevado a 2, 2 vezes 2, 4. Menos 4 vezes. O que é o meu A? Meu A é menos 3. E o meu C? Meu C é 1. Então, o valor do delta, 4. Observem aqui. Menos vezes menos. Por isso que eu coloquei entre parênteses. Aí já vai dar mais. 4 vezes 3, 12. Vezes 1, 12. Valor do meu delta aqui, ó, 16. Eu só preciso do valor do delta para ajudar na fórmula aqui, porque eu estou querendo achar é o vértice. O y do vértice menos o valor do delta. Então, vai ficar menos 16 sobre 4a. O meu a é menos 3. Então, sobre menos 12. Sinais negativos também. Já vai passar para o positivo, né? E aqui eu posso dividir tudo por 4. Aí vai dar 4/3. Eu já tenho o valor do meu x e já tenho o valor do meu y. Então, agora eu calculo a diferença entre eles. Só que para não ficar confuso, eu vou apagar aqui, que eu já calculei essa parte, para a gente poder resolver de cá. Então, eu tenho o valor do x do vértice, que é 1/3, menos o valor do y do vértice, que é 4/3. Ó. Aqui ficou muito simples, porque a parte de baixo, né, os denominadores já são iguais.
Então, é só eu manter o número, porque já é o mesmo, e repetir os de cima, fazer a conta com os números de cima. 1 menos 4, eu só tenho 1. Eu tenho que tirar 4, eu só tenho 1. Vou tirar 4, então eu vou ficar devendo 3, ó. Então, menos 3. Dividido por 3 aí, menos 1. Então, essa foi a resolução e essa vai ser a alternativa A. Terceira questão. O gráfico que representa a função f de x igual x ao quadrado menos 3x mais 2 é... Bom, então eu deixei os gráficos aqui já representados e o gráfico que representa essa função. Vamos só escrever qual que é a função aqui, ó. A função que veio no problema é f de x, que é igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Tem algumas informações que aparecem já só da gente observar a equação. Então, a gente já vai eliminar algumas alternativas aí por causa disso. A primeira, o valor do coeficiente A aqui, ó, ele é 1, porque é a quantidade de x ao quadrado, então ele é positivo. E nós vimos aí numa questão anterior que quando esse valor é positivo, a parábola tende a ter concavidade voltada para cima. Então, nós já vamos descartar aqui. Não pode ser essa questão, ó, não pode, e nem essa aqui, porque aqui a parábola já tem a concavidade voltada para baixo. E isso só acontece quando essa parte aqui é negativa. Então, nós já descartamos essa. Temos duas opções, já facilitou o exercício. Nós temos a parábola aqui nessa primeira, tocando nesse primeiro ponto aqui e nesse segundo. E aqui a parábola está tocando em dois pontos que aparecem antes do eixo de Y. E aqui eles aparecem depois. Uma outra informação, mas que também não vai fazer diferença aqui, é o valor de C. O valor de C da equação do segundo grau sempre é o ponto onde a parábola corta o eixo de Y. Aqui, ó. Nesse caso, está cortando aqui. Aqui é o 2. Está na parte positiva 2, então poderia ser essa. Só que aqui também está na parte positiva, que poderia ser essa alternativa. Então, isso aqui não vai ser um critério para eliminar. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou achar as raízes dessa equação. Eu vou resolver, porque achando as raízes, eu sei que a parábola está cortando o eixo de x exatamente no ponto das raízes. Então, aqui, ó, a equação é x ao quadrado menos 3x mais 2. Vamos calcular a delta. A fórmula de delta, b ao quadrado menos 4ac. Então, nós temos aqui o b vale menos 3 ao quadrado, 9, porque é menos 3 vezes menos 3. Menos 4 vezes o valor de A, que é 1, e o valor de C, que é 2. Então, o valor do delta aqui, 9 menos 8. Delta é igual a 1. Achamos o valor de delta. Agora, eu tenho que pegar as raízes. X é igual a menos o valor de B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Então, vamos observar. Menos o valor de B, olha quanto que é o B. O B vale menos 3. Se aqui é menos, então vai ficar mais 3. Raiz quadrada de delta vai dar 1 sobre 2A. O meu A vale 1, então sobre 2. Olha as duas raízes que nós temos aqui, ó. A primeira eu vou usar o sinal positivo. 3 mais 1, 4. Por 2, 2. 3 menos 1, 2. Por 2, 1. Então, nós temos as duas raízes aqui, 1 e 2. Nesse gráfico, esses dois pontos aqui estão na parte negativa de x. Então, esse gráfico aqui também não vai ser. A alternativa correta é a letra A. Questão 4. Ao construirmos o gráfico referente à função f de x, que é igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 3, observamos que ele intersecta o eixo das abscissas em dois pontos distintos.
Esses pontos são... Essa questão, se a gente voltar um pouquinho na questão 3, em que eu falei onde que o gráfico intercepta o eixo de x, que são exatamente nas raízes, fica bem fácil para a gente resolver. A função f de x é igual a menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Aqui nós temos uma equação completa do segundo grau. E o valor de A, o coeficiente A é negativo. Então, a gente sabe que a parábola tem concavidade voltada para baixo. Só que aqui está querendo saber em que pontos que essa parábola vai interceptar o eixo de x, que é o eixo das abscissas. Aqui é o eixo das ordenadas e aqui o eixo das abscissas. Se esse aqui é o valor 3, eu já sei que o meu gráfico vai passar aqui, ó, no ponto 3 de y. E já sei que ele tem a concavidade voltada para baixo. Agora, ele vai passar cortando o eixo de x exatamente no valor das raízes. E a gente consegue achar as raízes de uma equação resolvendo delta e usando a fórmula. Então, vamos calcular o valor de delta. Vou fazer bem detalhadinho aqui. A fórmula é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O que é o meu b? B é quem está junto de x, não o de x ao quadrado, aqui é A. Meu B é quem está junto de x, meu B é 2. B ao quadrado, então é 2 ao quadrado, que vai dar 4. Menos 4 vezes. Quem que é o meu A? O meu A é menos 1, porque o sinal acompanha. Como eu já coloquei o vezes aqui, o menos não pode ficar juntinho, por isso que a gente representa entre parênteses. Vezes o valor de C, que nesse caso é 3. Eu não preciso usar o sinal de mais, porque ele já é positivo, né? Então, delta vai ser igual a 4 menos vezes menos, mais 4 vezes 1 vezes 3, 12. O valor do delta aqui, ó, deu 16. Agora, eu continuo na fórmula para achar as raízes, ó. A minha incógnita é a letra x. Então, vai ficar a fórmula menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X vai ser igual menos o valor de b. Quem que é o meu b? Meu b é 2, positivo. Só que na fórmula é menos b, então é menos 2. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Que número que eu vou ter que multiplicar por ele mesmo para dar 16? 4. Então, raiz quadrada de 16, 4. Dividido por 2a. Quem que é o meu a? Meu a é menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Aqui eu consigo achar as duas raízes. Uma hora eu vou usar o sinal de mais, uma hora eu vou usar o sinal de menos. Menos 2 mais 4. O sinal aqui do 4 positivo e ele é maior. Eu estou devendo 2, eu tenho 4, eu vou ficar com 2. Dividido por menos 2, aí eu tenho menos 1. Agora aqui, se aqui eu usei mais, agora eu vou usar o menos. Menos 2 e menos 4, para não ter dúvida nisso. Menos 2 e menos 4. Imagine, eu estou devendo 2 e estou devendo 4, porque estou devendo, então é menos. Menos 2 e menos 4. Ao todo, estou devendo 6. Então, menos 6 aqui. Dividido por menos 2, o menos 6 dividido pelo menos aqui do 2 vai dar mais. 6 dividido por 2, 3. Então, as nossas raízes são menos 1, que no caso vai estar antes, né, na parte negativa de x, menos 1 e a outra 3. Então, o meu gráfico, ele tem que passar por esse ponto, que é o valor de C, né, o ponto 3 do eixo Y, e vai passar no ponto menos 1 para x, que foi uma das raízes, e 3. Então, o meu gráfico seria algo mais ou menos nesse tipo aqui. Voltado para baixo, porque esse valor aqui, ó, é que indica a concavidade da parábola. Essa era uma questão de múltipla escolha e as opções aqui, ó, menos 1 e 3, representam a alternativa B. Questão 5. Observe a figura.
Nessa figura está representado o gráfico da função f de x, que é igual a b elevado a x, com b sendo maior que zero. Aí aqui a pergunta, ó, se f de 1 mais f de menos 1 é igual a 10 terços, o valor de b é... Então, nós temos aqui a função. Primeiro eu vou escrever a função, ó. F de x é igual a b elevado a x. E a condição é que o b tem que ser um valor positivo. Só que a fórmula mesmo, a função que veio, é f de 1 mais f de menos 1. Isso aqui tem que ser igual a 10 terços. Aí tá querendo achar o valor de b. Essa aqui é a função que a gente vai ter que substituir. Se aqui é f de 1 e aqui eu tenho f de x, significa que esse 1 tem que ocupar o lugar do x da função. Se aqui é f de menos 1 e aqui é f de x, quando eu for resolver essa parte, eu copio a função e no lugar do x eu vou colocar o valor que aparece entre parênteses. Então, vamos fazer a substituição aqui bem detalhada para não errar. F de 1, então eu vou copiar a função. No lugar do x, eu vou colocar 1, vai ficar b elevado a 1. Mais f de menos 1, eu vou copiar a função. No lugar do x, eu vou colocar o valor que aparece aqui. Isso tudo igual a 10 terços. b elevado a 1 dá b. Agora um detalhe, b elevado a menos 1. Quando a gente tem potência negativa, nesse caso aqui, para a gente poder resolver é muito simples. É só inverter a base. Toda vez que eu faço essa inversão da base, o sinal da potência muda. O que temos aqui debaixo do B? 1, porque não tem nada, então é 1. Então, quando eu tiver que inverter, vai ficar 1 sobre B. Eu não preciso colocar parênteses, mas se eu tivesse que manter a potência aqui, se fosse um valor diferente de 1, eu teria que colocar parênteses e colocar o valor. Só que aqui é 1, então não tem necessidade. Isso é igual a 10 terços. Eu vou continuar aqui, porque aqui ainda vai ter uma continha, ó. Mínimo múltiplo comum de B, calculo tudo, ou eu calculo só de uma parte, enfim, tanto faz. Eu vou calcular tudo. Eu já calculo o mínimo múltiplo comum de antes e depois. Então, vai dar 3b. 3b dividido por 1, que está aqui, porque não tem nada, 3b, vezes b, 3b ao quadrado. 3b dividido por b, cortou o b ali, deu 3, vezes 1, que está em cima, 3. 3b dividido por 3, corto 3 com 3, vai sobrar b, vezes 10, que está em cima, 10b. Este anula com este, já que b é um valor diferente de zero aqui, né? Porque tem que ser maior que zero, então eu posso fazer esse corte aqui. Então, nós temos 3b elevado a 2, mais 3, menos 10b, igual a zero. Já passei para antes, porque vai ser uma equação de segundo grau, né, completa. 3b ao quadrado, menos 10b, mais 3, é igual a zero. Aqui eu já resolvo delta e acho as raízes, mas vamos ver rapidinho. Aqui eu já vou fazer um pouquinho mais direto, tá? Menos 10 é o valor de b, ao quadrado, 100. Menos 4 vezes a vezes c. 4 vezes 3, 12, vezes 3, 36. Valor de delta, então, 64. O valor de b agora. Menos o valor de b, então vai dar 10. Mais ou menos 8, que é a raiz, né? Dividido por 2a, então dividido por 6. Opa, aqui não é b não. B igual 10 mais 8, 18, dividido por 6, 3. E a outra raiz, 10 menos 8, 2, dividido por 6, só dá para simplificar, 1/3. Nós achamos duas respostas aqui para o valor de B, mas só que tem uma condição. O valor de B, no início do problema, já falava, tem que ser maior que zero.
Porém, os dois valores aqui são maiores que zero, então os dois atenderiam. Mas tem um outro detalhe, uma observação que a gente tem que ter aí. Vou fazer pequenininho aqui o gráfico da função, a gente poder representar, ó. A função era desse tipo aqui, ó. Aqui a gente observa, é uma função decrescente, ela começa já na parte de cima e vai descendo. Então, isso aqui só acontece quando o valor da função, no caso aqui b, é um valor entre 0 e 1, não sendo 0 nem 1, né? Mas entre 0 e 1. Isso faz com que a alternativa correta seja a alternativa que representa aí 1/3. Então, é a letra B. Questão 6. De acordo com a função f de x igual a 5x menos 7, responda. Eu vou fazer a leitura das questões, então eu vou colocar a função aqui já de uma vez. Ó. F de x é igual a 5x menos 7. Na letra A, está pedindo aí qual é o gráfico que a representa. Isso aqui é uma função simples do primeiro grau. Então, toda função do primeiro grau, no gráfico, representa uma reta. Então, só isso. Na letra B, qual é o coeficiente angular? O coeficiente angular é o número que acompanha o x, que numa função escrita aí de primeiro grau, ó, é como se fosse ax mais b. Aqui é coeficiente angular, é o que acompanha o x, e o termo independente é o coeficiente linear. Então, na letra B, que perguntava qual é o coeficiente angular, é 5. Na letra C, pergunta qual é o coeficiente linear. Então, é o valor que está independente aqui, ó. Então, menos 7. Na letra D, qual que é o nome dado? Por ser uma equação aqui, uma função de primeiro grau, a gente considera que isso aqui, ó, é uma função afim. Na letra E, ela é crescente ou decrescente por quê? A gente observa o coeficiente angular. O coeficiente angular aqui é 5, então ele é positivo. Com isso, a função é crescente, pois o valor de A é maior que zero. A é o coeficiente angular, né? E na letra F, está querendo achar a raiz da equação. Raiz é aquele valor que eu coloco no lugar do x para zerar a equação. Então, eu posso considerar 5x menos 7 igual a 0. 5x é igual a 7, porque passou para o outro lado. X é igual a 7 sobre 5. Isso aqui, ó, é o valor da minha raiz, 7/5. Com isso, encerramos as questões da semana 2, né, do PET 1 do segundo ano. Se tiver alguma dúvida, entre em contato. Eu espero que tenham entendido, mas qualquer dúvida pode entrar em contato para a gente resolver, tá bom? Até mais!